4 questões, certo? E cai só para dirigente, tá? Esse compensação previdenciária, igual o outro CRP, eu já ainda acho importantíssimo. Vai cair 3 questões, vai cair 2 para vocês, outra aqui 4, ainda é, tá? Para a gente ficar esperto com ele. Então, gente, o que é compensação previdenciária? Ué, lembra que nós vimos lá em atuário averbação, contagem recíproca de tempo? Tem a ver com compensação previdenciária. Por quê? O cara está num regime próprio de um outro lugar, ou está no regime geral, e vem para o nosso regime próprio, a gente vai precisar fazer uma compensação, a gente vai precisar fazer a contagem recíproca, a gente vai precisar trazer para cá o que ele tem de direito, certo? E o dinheiro também, né? Porque é debitado da conta dele um valor, então esse valor tem que vir. Então, ó, é um acerto de contas, né? Foi o que coloquei aqui, ó. É um acerto de contas entre o regime geral e o regime próprio de previdência. Os municípios, ao atenderem o preceito constitucional instituído o regime próprio, geram o direito de compensar financeiramente com o regime geral. Isso porque seus servidores, anteriormente à instituição do RPPS, eram segurados do regime geral. A prefeitura não tinha um regime próprio. Era tudo no INSS. Para os leigos, INSS, né? Para a gente, era tudo regime geral. Aí agora tem, a gente pode, olha lá, isso porque seus servidores anteriormente à instituição do RPPS eram segurados do regime geral. E, portanto, contribuíram por algum tempo àquele regime. Então, nada mais justo que ele trazer para a gente, porque nós que vamos ser o instituidor dele, nós que vamos pagar a conta, quando ele se aposentar. Lembra do regime instituidor? Então, nós que vamos fazer isso. Então, ó, por essa razão, o RPPS, de um lado, ficam responsáveis pelo pagamento integral dos benefícios de aposentadoria e, posteriormente, das pensões, por morte dele decorrentes. E, por outro lado, tornam-se titulares do direito de se compensar com o regime geral, relativamente aos períodos de contribuição a ele vertidos. Olha só, aquele negócio que eu acabei de explicar, né? Eu sou o instituidor, eu vou ficar... tá, então a partir de agora eu estou responsável para pagar para o Marcos a aposentadoria dele. Ok. E se ele morrer, a pensão. Beleza. E a questão é a seguinte, se eu tô com essa... Se agora eu abracei aí, né, o caso, ele está agora comigo, e o tempo que ele ficou lá? É óbvio, né? O tempo que ele ficou lá tem que vir também. Então, tá aqui, ó. Isso que é o tal da compensação previdenciária lá. Tornam-se... Isso é, tecnicamente falando, né, ó, tornam-se titulares do direito de se compensar com o regime geral de previdência, relativamente aos períodos de contribuição a ele vertidos. Compensação está prevista na Constituição Federal, ó. Ok? Então, a lei aí, mas não vai cair a lei, né? Qual é a lei da Comprev e tal? Não vai. Mas cai essa questão de... que é não vou falar que é óbvio, porque tem muita gente nova aí que está fazendo também, mas a questão de você... o cara está no regime geral, ele vai para o regime próprio, então ele tem que levar também o ônus, que é a gente pagar a pensão e a aposentadoria para ele, mas o bônus também, que é o valor que ele compensou no outro regime. Então, traz para a gente, ok? É isso aí, Comprev. Tem um sistema que chama Comprev. Ah, tem o Cadprev, Marcos. O Cadprev é para uma coisa, o Comprev é para outra. Olha lá o sistema Comprev. O sistema Comprev foi desenvolvido para possibilitar a compensação previdenciária entre o INSS e os regimes próprios de previdência social. Certo? Traz como principal mudança, isso daí está fazendo compensação com todos os regimes, mas o que a gente precisa saber é o que é o Comprev, está aqui, né? O sistema Comprev foi desenvolvido para possibilitar a compensação previdenciária entre o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, né? Mantenedor, administrador da carteira da Seguridade Social do regime geral, porque tem a Seguridade Social do regime próprio, que somos nós, né? Vocês, né, no caso.
e o regime próprio. Então, essa compensação entre regime geral e regime próprio é o que a gente chama de compensação previdenciária, ok? Tem aqui. E aqui algumas regras, tá? Eu pensei que eu já tinha explicado isso, estou explicando agora, ó, do instituidor, isso aqui caiu na prova. Regime de origem e regime instituidor. A compensação financeira entre o regime geral e o RPPS, na hipótese de contagem recíproca de tempo, obedecerá às disposições desta lei. Então, o que é contagem recíproca? Nós já vimos isso lá em atuária. Atuária não, né? Nós vimos isso a tanto módulo, né? Estamos no 17º módulo, mas nós vimos isso sobre a questão na contagem recíproca de tempo, né? Vai contar também do cara lá, certo? Beleza. O que tem que seguir? Obedecer às disposições da lei, né? Que é essa lei aí, a lei é para isso, de compensação. E uma coisa importante aqui é saber assim, qual é a diferença do regime de origem e do regime instituidor? Qual que é a jogada aí? Qual é a diferença? A questão que caiu do tal do... O regime de origem, o próprio nome já fala, né, gente? É onde que ele estava, né? Olha lá, regime previdenciário ao qual o segurado ou servidor público esteve vinculado, sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão. Então, olha só. O público esteve vinculado sem que dele receba aposentadoria ou tenha gerado pensão. Certo? Então, esse é o de origem, não recebeu nada, só contribuiu. Só contribuiu no de origem. E o instituidor? Esse é o que vai pagar a conta. Então, você faz compensação previdenciária do regime de origem para o regime instituidor. Certo? O que é o regime instituidor? Regime previdenciário, olha lá, responsável pela concessão e pagamento dos benefícios de aposentadoria ou de pensão. Então, nessa prova que eu fiz hoje de manhã, hoje de tarde, caiu o que era regime instituidor. E caiu uma outra questão sobre o regime, não perguntando o regime instituidor, mas falando sobre ele. O regime instituidor fez isso, como que funciona isso? Entendeu? Então, o regime instituidor, coloca aí, por gentileza, é bom vocês escreverem isso. Ele é o destinatário do Comprev, da compensação previdenciária. Ele que é o destinatário. Ele não é poderia falar, né, a origem, não é a origem, ele é o destinatário. Não se faz compensação previdenciária do instituidor para a origem, sim da origem para o instituidor. É mais ou menos essa, eu não me lembro da pergunta, né, mas é mais ou menos nessa linha, tá? Não é assim, vamos fazer um Comprev aqui, uma compensação previdenciária para devolver dinheiro para o cara de origem. O cara, ele vai se aposentar lá em Ji-Paraná, mas a origem dele é Porto Velho, então tu vai ter que devolver. Como assim devolver? O pessoal de Ji-Paraná vai pagar para o cara e ele tem que devolver dinheiro para Porto Velho, por quê? Teve algum cálculo errado? Não, é porque o Comprev é do instituidor para o de origem. Não é. Tá errado, cara, você tá maluco? É do origem para o instituidor, tá? O instituidor é o que vai pagar a conta. Ele que vai instituir o que vai dar. O de origem é onde tudo começou, tá? Então, só tomar cuidado com essa história aqui. Eu tô falando muito né, ó, cuidado com isso daqui. Outra regrinha. Bom, aqui o regime geral, tem uma questão que o cara fala assim, né? Ô Marcos, e se o regime instituidor for o regime geral? O RPPS precisa devolver dinheiro para ele? O regime de origem é a prefeitura. É o RPPS sei lá, de Ariquemes. Nem sei se tem, mas vamos lá, Ariquemes. Tem lá o RPPS, vai ter. Aí, fechou lá o RPPS e tal, vamos extinguir, vamos voltar para o regime geral. Eu tenho que pegar esse dinheiro. É claro que você tem que pegar esse dinheiro e devolver. Não vai ter mais o seu. Mas eu vou ficar com uma dívida do pessoal. Tá, mas o do cara não. O pessoal que continua trabalhando, não.
Então, olha aqui, o regime geral de previdência social, como regime instituidor, ó, ele que está pagando, hein? Tem direito de receber de cada regime de origem compensação financeira. Então, isso é importante. Ai, não, é federal, a gente não precisa pagar, não. Nós somos a prefeitura da cidade aqui pequenininha, cara. Tem que pagar, devolver o dinheiro? Tem, ué. Normal, ele que é o instituidor, ele que vai pagar. O problema é você não saber o que é regime instituidor, né, na hora da pergunta. Foi isso que na hora da pergunta eu falei. Eu li assim, eu li umas 2 vezes, eu falei, se o caboclo aqui não sabe o que é regime instituidor, ele não faz essa questão, não. A pergunta é exatamente isso, se a compensação previdenciária vem do, agora estou me lembrando, vem do regime de origem para o instituidor ou de um instituidor para o de origem, ou depende da concessão de benefício. Não, entendeu? Então, e outra coisa, se for, porque a gente fala muito assim, né? Ah, a prefeitura não tem RPPS, todo mundo é do regime geral. Aí foi para o RPPS, então vai ter compensação previdenciária do regime geral para o RPPS, porque ele vai ser o novo instituidor. E ao contrário, também, é o que está falando aqui, né? Uma questão que pode cair para vocês, dirigentes, é qual é a documentação que precisa, né? O que o regime geral ele deve apresentar? Ó, o regime geral de previdência deve apresentar a cada regime de origem os seguintes dados referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo. Olha só, não cessa, né? O regime geral ele é o instituidor, ó. Deve apresentar a cada regime de origem, que aqui está falando, né? Ó, o regime geral ele recebeu a grana porque ele é o novo instituidor. Ah, recebeu o dinheiro do RPPS lá de Paraná. Pum, veio o dinheiro para mim. Ah, então beleza, tchau, vira as costas? Não, olha o que está falando aqui. O regime geral de previdência social deve apresentar a cada regime de origem os seguintes dados referentes a cada benefício concedido com cômputo de tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. Concedido com cômputo de tempo. Quer dizer, se eu usei o tempo do regime de origem, eu tenho que esclarecer o que eu estou fazendo com o dinheiro. Ah, eu usei a marcação de tempo aí do regime de Paraná. Então, eu faço a concessão, sou instituidor, eu pago a aposentadoria, mas eu aviso, eu te dou dados do que está acontecendo aqui. O cara trabalhou 20 anos aqui, está com 10 aqui comigo. Entendeu? Então, ó. Identificação do segurado, se for o caso de seu dependente, com certeza, né? Tem que identificar o segurado. A renda mensal inicial e a data de início do benefício. Entendeu? O percentual do tempo de serviço total do segurado correspondente. Então, 3 coisas, né? Ó, o nome do cara, quanto que ele vai ganhar e que dia que ele vai começar a ganhar, e o percentual do tempo de serviço total do segurado correspondente ao tempo de contribuição no âmbito daquele regime de origem. Qual foi o percentual do tempo do serviço total? Tipo, de 100% do serviço total computado, seu serviço de origem, ele responde por quanto? Desse tempo aqui. Ah, que nem eu falei, né? Vocês viram? O cara pagou 20 anos lá e 10 aqui. Então é 60%, 66%, claro que teria que fazer uma conta mais avançada, né? Mais detalhista, mas 66% é cômputo do regime de origem. E 33% é cômputo nosso. Entendeu? Então, essas 3 coisas aqui. Não sei se a TOTO iria tão... Eu acredito que ela vai ficar mais em cima disso aqui, né? Ó, é claro que eu estou explicando para vocês no detalhe, tranquilo, como eu tenho falado, mas aqui, ó. Estou explicando que eu acho que vai cair mais essa questão de o que é o Comprev, o sistema Comprev, a questão que é regime geral com regime próprio de previdência, o regime geral como instituidor, ele deve receber a grana, com certeza, né? Mesmo, vale para os 2 lados, certo? E aqui tem o regime geral. Aqui é o artigo... Opa, desculpa. Falando sobre isso, né? Quando o regime geral ele é um instituidor, o que precisa... Então, qual que é o resumo da ópera aqui?
O regime geral, ele é um instituidor. Ele tem que avisar para o regime de origem o que ele está fazendo com o dinheiro, o nome do Marcos, quanto que o Marcos vai começar a ganhar, qual é a idade do benefício, idade de início e o percentual do tempo de serviço total do segurado correspondente ao tempo de contribuição no âmbito daquele regime. Quanto por cento daquele regime de origem responde pelo total do cômputo aí do beneficiário, ok? Então é isso. Vamos ver se tem uma outra coisa aqui que pode cair para vocês. Cada regime próprio de previdência tem direito, como regime instituidor, de receber do regime geral. Mesma coisa, está falando, só que agora trocou, né? No artigo 4º, pode ver que no 3º ele fala assim, a ótica do regime geral. Ele, como instituidor, ele deve receber do RPPS, se ele pagar. E aqui no 4º fala o contrário, ó. Cada regime próprio de previdência de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do regime geral, enquanto regime de origem, compensação financeira. Entendeu? Mesma coisa. De RPPS para RGPS, de RGPS para RPPS são os mesmos direitos. Tá? E a mesma lógica. Se o regime geral ele tem que deixar informadinho para o RPPS o que ele está fazendo, o regime próprio também tem que deixar para o regime geral o que ele está fazendo. Olha lá, ó. O regime instituidor deve apresentar ao regime geral, além das normas que o regem, os seguintes dados. E se vocês vão ver, é os mesmos dados do anterior, ó. Identificação do segurado, o valor da aposentadoria e a data de início, e o tempo de serviço total do servidor e o correspondente ao tempo de contribuição do regime geral. Do tempo total de serviço do cara, quanto que o regime de origem respondeu? Sabe? Eu já vi um dado disso daí que o cara faz assim, ó. Põe um gráfico de Pitts e fala contribuição do regime geral, aqui, ó, RGPS, responde por 25%. E o RPPS, aqui é o RGPS, né, regime geral. E o RPPS responde por 75%. Ok? Fazer dessa forma, fazer com texto. Claro que é com texto melhor, né? Na verdade, lá você faz com texto. Mas isso daí também é uma outra forma de você colocar. Ok? Esse é o tempo de serviço total. Então, a mesma regra. O artigo 3º e o artigo 4º, ele fala sobre essa mesma coisa, né? De você fazer compensação previdenciária entre regime geral e regime próprio. Não tem bloqueio. Quem é o instituidor tem que receber de origem a compensação financeira. O bojo é esse, tá? É isso que eu quero que vocês guardem na prova. O regime geral, ou o instituidor, agora não vou falar de regime geral e regime próprio, vou falar assim, o regime instituidor tem que receber do regime de origem a compensação financeira, né, de cada pessoa, é individualizado isso, ok? E o instituidor tem que mostrar para o regime geral quanto por cento da contribuição do origem faz parte ali do total, identificar o cara e falar quando que ele vai receber, quando e o quê. Quando que vai começar e quanto. Então quando e quanto, entendeu? Então, esse é um regime, regra para os dois a mesma coisa, ok? Certo? E só para finalizar, ó, viu? Mais duas coisinhas aqui, provavelmente vai ser aqui 8 horas, a gente passa a régua. Então, olha só. O decreto 10.000, aqui tá falando, então nós vimos sobre isso, importante, tá, para vocês, pode ver que pode cair 4 questões, é bastante coisa, gente. 4 questões sobre o que nós estamos falando aqui, ó. 4 questões, certo? E o que é esse decreto? Esse decreto aqui, o 10.188, deixa eu pegar uma caneta preta aqui, ele fala do CONAPREV, ele fortalece o que foi falado, né? Ó, o decreto 10.188 regulamenta a compensação previdenciária, coloca mais regras, coloca bonitinha, né? Cadê o marca-texto aqui? Olha lá, regulamenta a compensação previdenciária,
Antes do decreto, os servidores com tempo de contribuição em 2 regimes próprios não tinham norma disciplinando, eram meio normas esparsas, né? Pegou e consolidou tudo nessa lei, falou, segue a lei tal, segue, isso é importante, né? Você regulamentar a compensação previdenciária certinha. Então, ele fez essa junção, regulamentou, porque senão você vai pegando, tem uma normativa, tem uma portaria, tem mais uma aqui. Não, ele fechou tudo numa só, bonitinho, e o mais importante é o seguinte, ele criou o Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. Isso pode cair para vocês, porque o Conselho Nacional é um dos grandes atuantes aí, por trás, né, claro, do Proseguro, do Progestão, né, das certificações. Então, esse conselho, esse colegiado, ele conta com participação de todo mundo que se envolve com previdência. Olha só, o colegiado contará com a participação de representantes do INSS, dos órgãos de regulação, que é a Secretaria de Previdência, o Tribunal de Contas, de entes federativos, prefeito, e de gestores de regimes próprios, membros do CONAPREV, que é o Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios. Então, o cara é membro do CONAPREV, ele também participa do conselho, né? Geralmente, o conselho tem que ser com os membros, né? Então, olha aqui, ó, o CONAPREV, coloquei para vocês. E o que o CONAPREV faz da vida? Que é o decreto aqui, ó, Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios. Dirigentes, olha aí, ó. Vocês que estão até agora aqui, vocês têm um conselho, cara. Vocês que todo o curso, né? Vocês só saíram no módulo 8, que era o de economia, que só cai para o comitê de investimento, mas o resto, do módulo 1 até o módulo 18, vocês estão comigo, entendeu? Então, e o que o dirigente, ó, o conselho é responsável por participar da definição das políticas relativas aos regimes próprios, bem como das normas e gestão de compensação previdenciária. Aí que tá, ele cuida das normas, ele não cuida só, muita gente fala assim, o CONAPREV cuida muito das definições das políticas relativas aos regimes próprios, mas ele tem uma preocupação muito forte com compensação previdenciária, certo? Então, olha lá, no que se refere à compensação previdenciária, o Conselho irá analisar diversos parâmetros, porque isso dá rolo, né? O prazo para as análises, os requerimentos de compensação. Então, ele faz várias análises aí, faz melhoras, né? Como que é que faz? Não, ele dá sugestões de melhora, ok? Então, o CONAPREV, se cair para vocês, para mim não caiu não, essa CONAPREV, mas é o Conselho dos Dirigentes, Nacional dos Dirigentes de Regime Próprio. Ele não cuida só, ele só... Não é que ele faz, tem que tomar muito cuidado do seguinte, quem faz as normas é a Secretaria da Previdência. O CONAPREV, ele participa de consultas públicas, eles vão lá né, dão a opinião deles. É muito importante isso. É a visão mesmo de quem está ali, né, na frente do Instituto. Então, ele participa, consultivo, tal, dá sugestões, mas ele participa da definição. Porque quem define mesmo as políticas relativas aos regimes próprios é a Secretaria da Previdência. Então, cuidado com essa história, tá? De assim, não, o CONAPREV é quem decide, normatiza e regulamenta as políticas relativas aos regimes próprios de previdência social. Não, não é isso. Quem faz isso é a Secretaria da Previdência, tá? O CONAPREV, ele é um colegiado de dirigentes. Pode ser, daqui a pouco vão criar aí, se já não criaram, um Conselho Nacional dos Conselheiros Fiscais de Regimes Próprios de Previdência, Conselho Nacional do Comitê de Investimento dos Regimes Próprios de Investimento, dos Regimes Próprios de Previdência Social. Só juntar e, né, fazer. Mas dirigente é mais fácil de você, né, montar. Porque, cada instituto tem quantos dirigentes? Tem quantos comitês? E cada comitê, quantas pessoas? Mais difícil. Mas é necessário, o conselho ajuda bastante, tá? E com isso nós fechamos compensação previdenciária